2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Todo mundo achou, amém? Então vamos lá, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregue a palavra em tempo e fora de tempo, corrige, exorta, encoraja com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mesmos mestres, tendo como comichão nos ouvidos, sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4: esses mestres se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, Timóteo, porém, seja moderado em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Pois, sabe por que você tem que fazer isso? Eu vou te falar porque você tem que fazer isso. Porque eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, ou seja, meu sacrifício está chegando, está próximo o tempo da minha partida. Eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada aquilo a qual todos nós aqui nessa noite estamos lutando: a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Só que não é somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós lemos aqui em 2 Timóteo é a segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem. O apóstolo Paulo, um homem de Deus, reconheceu o sacrifício de Cristo Jesus, teve as suas escamas dos olhos tiradas e saiu pregando aí para tudo que é lado. Um homem apaixonado por Deus. Certa vez, em uma de suas pregações, Timóteo, um jovem, se converte. Um menino se converteu ouvindo a pregação. Timóteo, jovem, filho de mãe judia, de pai grego, ou seja, misturado ali, se converteu, disse sim a Jesus. E agora esse menino decide seguir o apóstolo Paulo, aquele que pregou. E Paulo começa a discipular Timóteo. Chega a um ponto que ele vê que Timóteo está preparado e fala: Timóteo, menino, você vai para a igreja lá em Éfeso, pastorear lá. Mas eu sou jovem, ninguém te menospreze por você ser jovem. Você vai pastorear, vai lá para Éfeso pastorear. Beleza, o apóstolo Paulo continuou suas viagens. Estão entendendo, irmãos? Amém? Beleza. O apóstolo Paulo continuou pregando, viajando para tudo que é lado, pregando. Foi preso. Tem algumas pequenas coisas aqui que eu anotei que ele sofreu. Foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido lá em Tarso, apedrejado quando ele estava em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado em Tessalônica e em Bereia, foi chamado de tagarela quando ele estava lá em Atenas, foi chamado de impostor quando estava em Corinto, foi duramente atacado em Éfeso, preso em Jerusalém, acusado lá em Cesareia, vítima de naufrágio indo para Roma, foi picado por uma serpente malta. Irmão, se a gente falasse essa lista de desgraça que aconteceu, o que a pessoa ia falar hoje? Esse cara é amaldiçoado, não é possível que aconteceu. Acontece isso tudo com uma pessoa só. Aconteceu. Isso tudo aqui aconteceu com o mesmo homem, apedrejado, naufragou, cobra picou, aconteceu de tudo. Para não bastar, ele estava em Roma, o apóstolo Paulo estava em Roma. Lá em Roma tinha um homem chamado Nero, imperador Nero, maluco, doido de pedra. O homem era tão doido, irmãos, que o próprio imperador mandou tacar fogo na cidade, na parte pobre da cidade. Vê se pode um trem desse. Eu creio que tinha uns políticos hoje em dia que, se deixasse eu desse a oportunidade, eu acho que fariam mesmo. O homem é doido, mandou tacar fogo na própria cidade, na parte pobre da cidade. Só que o fogo saiu do controle, queimou mais da metade da cidade. Que foi o burburinho aí que aconteceu? Gente, não é falando mal, só comentando. Eu acho que foi o imperador Nero que mandou.
E esse burburinho começou a rolar lá em Roma. Acho que foi o imperador Nero. O imperador Nero, que não é besta nem nada, o que ele fez? Terceirizar a culpa, porque a gente é mestre em terceirizar a culpa, é ou não é? Nós somos mestres em terceirizar culpas, apontar culpados. E ele fez o mesmo. E ele colocou a culpa em quem? Nos crentes. Porque naquela época, o movimento cristão estava crescendo. E como nós vimos aqui nos vídeos hoje, em alguns países, irmãos que creem, confessam Jesus como seu Salvador, são perseguidos duramente, presos. Naquela época começou lá. Os crentes que falaram, eu amo Jesus Cristo e reconheço o sacrifício dele na cruz, eram duramente perseguidos. E o que Nero fez? Falou, gente, esse burburinho que estão falando que foi eu, não fui eu, foi os crentes. E para provar que foi eles, eu vou prender o líder deles. Quem era o líder deles? Paulo. Paulo estava em Roma. Irmãos, eu ia passar um vídeo aqui, mas não vou passar por conta do horário. Mas o negócio estava tão feio em Roma, que você, ao andar nas ruas de Roma, aqui nós temos postes de luz, correto? São postes que nos iluminam hoje. Sabe o que iluminava aquela época? Pessoas pegando fogo. Eles untavam pessoas com cera, pregavam em postes no meio da rua, mas não eram pessoas qualquer, eram somente os crentes. Eles pegavam aqueles, você é crente? É. Você crê em Jesus? É. Então vem cá, amarra ele, bota no poste, taca a cera nele, ateia fogo nele, vai ficar iluminando a cidade. Os crentes, senhor pastor? Vós sois a luz do mundo, literalmente, foi a luz do mundo aí. Queimou todo mundo. E o apóstolo Paulo foi preso. O homem foi preso por fazer o bem. O homem que só pregou coisas boas, serviu pessoas, abençoou, criou igrejas, compartilhava o seu dinheiro, a sua vida com pessoas, foi acusado injustamente por um crime que não cometeu e foi preso e foi sentenciado. O imperador Nero sentenciou ele, falou assim, ó, você está sentenciado à decapitação, em poucos dias você será condenado e será decapitado. Esse trecho que nós lemos aqui em 2 Timóteo são as últimas palavras do apóstolo Paulo antes de morrer. Talvez eu e você, eu acho que você já teve essa curiosidade, eu tive já muitas vezes, do que uma pessoa antes da morte deve pensar ou deve falar. Você já teve essa curiosidade? Eu já tive. Fala, meu Deus, será que essa pessoa teve tempo de raciocinar? Será que essa pessoa teve tempo de, sei lá, alguma coisa? E nós temos essa oportunidade de saber o que um homem prestes a morrer estava pensando e o que se passava no seu coração. Sabe o que é mais louco? É que a gente não enxerga uma pessoa murmurando, apontando defeitos, falando assim, Timóteo, eu vou te escrever essa carta aqui, porque você está em Éfeso, são as minhas últimas palavras, vou te falar um negócio, esse negócio de crente não dá certo, eu só fiz o bem a vida inteira, montei igreja. Ele não falou isso. As últimas palavras de alguém que estava prestes a morrer injustamente por um ditador, foi o que a gente leu aqui. Versículo 2. O homem que está prestes a morrer, escrever as suas últimas palavras para o seu discípulo, para um jovem que vai continuar o seu legado, Timóteo. As últimas palavras dele, no meio dessa desgraça, desse caos todo, foi assim: Timóteo, pregue a palavra. Timóteo, eu estou sendo preso por pregar a palavra, mas sabe qual é o meu conselho para você? Continua pregando. Pregue a palavra. E o que é pregar a palavra, irmãos? É simplesmente colocar para fora tudo aquilo que nós cremos. Você crê em Jesus? Pregue a palavra. O conselho de um homem que estava prestes a morrer não foi: fique fazendo post no Instagram, fica jogando stories, fica tentando mandar. Não, pregue a palavra. No meio da carta você consegue ver Timóteo, com certeza ele deve ter falado isso para Paulo. Mas Paulo, você está falando para eu fazer uma coisa, mas eu sou jovem, saí da adolescência há pouco tempo, eu sou jovem, ainda estou aprendendo. Timóteo, acorda, meu filho. Não importa a sua idade, se você é velho, se você é novo, pregue a palavra. Irmão, se nós entendêssemos isso, nós seríamos muito melhores. Sabe por quê? Porque a gente imagina que pregar a palavra precisa ter uma oportunidade aqui no culto de domingo para vir pregar a palavra, mas não. Pregar a palavra
É nas simples coisas, é você ser educado, é você ser gentil, amável. E as pessoas vão ficar em dúvida: por que esse menino é desse jeito? Não é possível. Porque num meio que as pessoas falam mal umas das outras, são ignorantes umas com as outras, só taca pedra umas nas outras, esse rapaz, essa moça é diferente. Você está pregando a palavra. Você não vai ser mais um estúpido. Você vai ser a representatividade de Cristo na terra. Amém, irmãos? Estão entendendo? Graças a Deus. Segundo conselho, Timóteo, daqui a pouco está vindo o carcereiro aqui bater e me levar para ser decapitado. Rapidamente eu quero falar para você: pregue a palavra. Segundo conselho, Timóteo, esteja pronto. Sabe por quê? Insiste. Em tempo e fora de tempo, não tenha medo, repreenda, exorte, encoraje. O homem que está sendo preso, está falando para outro: encoraje pessoas. Que maluquice é essa? Timóteo, discipline, exorte, encoraje. Isso é consciência de quem entendeu de que tudo nessa terra aqui passa, irmãos. Nós não somos adversários uns dos outros, entenda isso. Nós não estamos em uma disputa. Nós não estamos aqui para apresentar números e ver quem apresenta mais resultados. Nós somos discípulos de Jesus. Fomos chamados para encorajar uns aos outros. Fomos chamados para olhar para a desgraça, para o momento de dificuldade, de ruindade que o outro está passando e falar assim: meu amigo, continue, não desista, vai dar certo. Pregue a palavra, encoraje, em tempo e fora de tempo. Não tenha medo, sabe por quê? Eu já gosto de falar essa frase e vou repetir. O reino de Deus não é um lugar onde a gente reina. O reino de Deus é um lugar onde a gente morre. Como assim, Lucas? Eu e você não fomos chamados por Deus para viver uma vida de rei. Nós somos chamados para servir e morrer pelo nosso próximo. E eu acho que um dos serviços mais que aparenta isso é o serviço policial, né, sargento? É entregar sua vida pelo próximo. É não importar quem. É estar pronto a servir a qualquer momento, em toda hora. Certa vez lá no quartel, os meninos de prova, numa formatura de quinta-feira, o capelão, o pastor, faltou. E o comandante geral falou assim: quem é que quer trazer uma palavra aqui? Eu, maluco, perturbado, o que fiz? Eu quero trazer uma palavra aqui. Na hora que eu saí de forma, os meninos tudo: aí, Lucas, boa. E eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Jesus, eu sou doido. No meio de 500 para pregar. Sabe por quê, irmãos? O Lucas decidiu ir porque eu entendi que Deus me chamou para falar dele. A minha vida, de alguma forma, precisa expressar o Deus que eu digo crer. Eu não posso simplesmente limitar a minha vida com Deus em momentos de culto, em momentos religiosos, ritualísticos, mas eu preciso ultrapassar essas barreiras e viver uma vida de verdade. Lucas, mas por que o apóstolo Paulo falou isso? Por que ele falou para Timóteo pregar a palavra, estar pronto e não ter medo? No versículo adiante nós vamos enxergar o motivo por que ele falou isso. Ele falou isso tudo: Timóteo, pregue, não tenha medo, tenha coragem, seja pronto. Sabe por quê? Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? O Evangelho. Mas conforme as suas próprias concupiscências, os homens amontoarão para si mesmos mestres, tendo comichão nos ouvidos. O que é ter comichão nos ouvidos? Não é coceira? Quando você está com coceira no ouvido é porque você está agoniado. Ele quis usar essa metáfora. Os homens vão estar tão agoniados que eles vão juntar entre si e vão começar a viver as suas próprias doutrinas. Lá, oh Jesus,
Um homem chamado Geoffrey confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador no início deste ano. Quando o pai desse rapaz chamado Geoffrey, soube que ele era novo na fé, torturou tanto que os policiais tiveram que entrar na casa e intervir ele, para ele parar. Seu pai contou isso para a gangue que tinha lá na cidade. Falou: meu filho decidiu seguir os crentes. E começaram a amaldiçoar ao ponto do pai dele ter expulsado ele de casa. Ele saiu de casa, o pai dele expulsou ele de casa. Apesar dessa perseguição, Geoffrey, numa entrevista, ele falou a seguinte frase: não posso ser convencido do contrário. Eu tenho visto o poder de Deus em minha vida. Eles tiraram essa casa, o meu terreno, me expulsaram, mas nada pode tirar o meu Jesus. Lá em Pauliceia, Presidente Prudente, pai é preso em estuprar o filho de 3 anos de idade. Hoje, os números atualizados do Covid de morte são 461 mil pessoas mortas. Você quer mais motivos para você entender que o mundo não está normal? O mundo não está normal, irmãos. Não está normal. Não está normal. O que Deus nos chamou, queridos? Deus não nos chamou para participar de grupos. Deus nos chamou para participar de uma comunidade. Não queira fazer parte desses aqui. Pessoas que se juntam com outras que têm o mesmo pensamento, simplesmente para não ser corrigido, para viver a sua vida do jeito que quer. A régua que mede se você e eu estamos vivendo uma vida correta não são o que as pessoas dizem, é o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê, irmãos? Nós erramos muito. Sabe por que nós erramos muito? Porque nós somos mestres em fazer o que vai dar certo e não fazemos o que é certo. Nós procuramos meios para fazer o que dá certo. Mas o que é certo? O que é certo? Deus nos trouxe aqui nessa noite para refletir um pouco. Como é que você tem vivido a sua vida? Porque eu não consigo não ler esse texto e olhar para um homem que está prestes a morrer, numa prisão, e ele simplesmente olha para uma outra pessoa com compaixão e misericórdia e fala: meu filho, eu te encorajo, não desista. Não tem como, queridos, professar uma fé, um cristianismo, ter um conhecimento formal de quem Cristo é, e nós continuarmos a servir o pecado e ao mundo. Ou nós amamos Jesus de fato e vivemos como tal, ou saímos da beira do muro. Ou você é, ou você não é. Para de dar desculpas. Seja homem, seja mulher. Jesus está chamando homens e mulheres que assumem a responsabilidade. Pregue a palavra, viva em tempo e fora de tempo, esteja pronto, seja homem, seja mulher. Tenha o caráter de Cristo forjado em você. Enquanto eu estou lendo um livro com a Sara e Thomas Watson fala a seguinte frase: enquanto o pecado não for amargo para nós, Cristo nunca será doce. Enquanto, irmãos, a nossa vida não nos incomodar, nós nunca vamos querer mudar. Nunca. Se eu não conseguir enxergar que o Lucas está vivendo uma vida de fofocar da vida dos outros, eu não enxergar isso, Cristo nunca vai ser doce. Se eu conseguir enxergar que o Lucas continua um filho ignorante com o pai e a mãe dele, eu nunca vou conseguir enxergar que Cristo é doce. Se o Lucas
não enxergar que ele é mentiroso, eu nunca vou conseguir enxergar Cristo como doce. Nós precisamos melhorar, irmãos. Queridos, por que nós não melhoramos? Por que nós não falamos mais palavras de encorajamento? Por que nós não somos mais sorridentes, felizes? Por que nós nos abraçamos mais? Por que nós não decidimos lutar contra algumas coisas que guerreiam dentro de nós? Eu quero ir para a última parte, no versículo 5. Olha o versículo 5 aí. Depois que ele falou: Timóteo, pregue a palavra, esteja pronto, tenha coragem, pois você precisa ser assim, porque vai ter um tempo que homens juntarão para si mesmos suas próprias vontades, suas próprias cobiças, e vão recusar ouvir a verdade. Você vai falar, e ninguém vai te dar ouvido. Você, porém, e eu termino com esses 3 conselhos que ele dá no final. Você, Timóteo, mesmo que as pessoas não escutem a sua mensagem, mesmo que onde você vá as pessoas virem as costas para você, mesmo que você sirva, fale, expresse, viva, mesmo ao final disso tudo não dá em resultado algum, você seja equilibrado. Versículo 5: seja moderado, seja equilibrado. E essa palavra equilíbrio, no original, significa nível igual das balanças. Você precisa ser uma pessoa moderada, uma pessoa que é sóbrio, equilibrado. Seja equilibrado, Timóteo. Irmãos, eu quero que você imagina o homem que está falando, seja equilibrado. É o mesmo homem que está numa das piores prisões que a terra tinha naquela época, que era a masmorra marmetina. Lá não tinha ar-condicionado, lá não tinha o que, ele estava preso, ele não tinha o que beber, não tinha o que comer, ele estava no sótão, cheio de doenças, úmido local, escuro, fedendo, cheio de bicho. Acredito que não devia nem ter como dormir. As necessidades, urina, fezes, eram feitas lá dentro da própria prisão, não tinha um lugar específico. Nesse contexto todo, ele vira e fala para outra pessoa: seja equilibrado. Timóteo, seja moderado. Você não precisa nem ir para lá nem para cá, você só precisa viver em equilíbrio. E quem é que vai te proporcionar esse equilíbrio? O Espírito Santo. Coronavírus está pegando fogo, irmãos. Coronavírus está arrochando todo mundo. A corrupção está arrochando todo mundo. Filhos que estupram, pais que estupram filhos, filhos que batem em pais, divórcios acontecendo, maridos que batem em suas esposas, mulheres que traem seus maridos. O mundo está um caos. E o que Jesus nos diz essa noite? Sejam equilibrados. O pão está quebrando, mas seja equilibrado. Você não é de lá, você não é de cá, você é de Cristo. Quantos querem ser equilibrados? Eu quero muito ser equilibrado, irmão. Seja modesto, moderado, sóbrio. Timóteo, vou te dar mais um conselho para finalizar, os 2 últimos. E esse aqui para mim é o mais... Esse aqui eu não consigo entender, irmãos. Esse aqui eu colo as placas quando eu leio isso aqui. Timóteo, seja moderado. Aí o irmão, um homem que sabe que vai morrer. Eu que sei que vou sofrer, eu já fico agoniado, ansioso, é ou não é? Eu já fico pensando, meu Deus, está chegando a conta do cartão de crédito, sangue de Jesus. Irmão, já fica ansioso, não é ou não é? Não já tira a tua paz? Você sabe que ainda vai vir a 24ª prestação do Natal 2019, vindo ainda esse mês? Você não fica ansioso, agoniado? Essas coisas não tiram nossa paz, queridos? Ou é só eu? Eu sou o único aqui que... Coisas tão pequenas tiram a nossa paz, a nossa alegria, ao ponto de a gente falar, não, deixa a Bíblia lá, hoje eu não vou tiscar não, porque hoje eu não estou legal.
Aí o homem que está prestes a ser decapitado, você sabe o que é ser decapitado? Ter a cabeça arrancada fora. Ele sabe que vai morrer há poucos dias. Ele pega e fala assim: Timóteo, suporta o sofrimento. Irmão, eu acho que quando Timóteo leu isso aqui, ele falou assim: será que era Paulo mesmo que está escrevendo? Deixa eu ir lá no início da carta. Não é possível que era Paulo que estava escrevendo para mim. Suporta o sofrimento, porque não são as experiências da nossa vida que nos transformam, é a nossa reação diante delas. A experiência de Paulo era de morrer, mas não foi a experiência que mudou ele, foi a reação dele diante da experiência. O negócio está difícil para você? Tá, não desespere. Utilize essa experiência e mude quem você é. Suporta os sofrimentos. Um antigo hino cristão de Richard Baxter fala a seguinte frase: Cristo não nos conduz para nenhum aposento mais escuro do que Ele antes não percorreu. Se você está vivendo um momento difícil, fique tranquilo. Cristo já percorreu por todas as dores que o homem já passou. Pode passar. Descansa seu coração em Deus. Ele é a nossa paz e o nosso descanso. Suporta o sofrimento. E essa palavra sofrimento no original, ela dá a ideia de afligido, sofrimento, ser atormentado, sofrer um dano. Será que nós estamos dispostos a sofrer danos, irmãos? Será que estamos dispostos a sofrer danos? Nós precisamos aprender, queridos, a sofrer. Como assim, Lucas? Alguém está passando por um problema, não tem um dinheiro para pagar uma conta, e você sabe, mas a gente é tão calculista que a gente não quer desenterrar o dinheiro do lanche em vez de ajudar alguém. Decida sofrer um dano. Ah, mas eu vou ter que dar carona para o irmão que mora lá em Águas Lindas, eu moro bem aqui. Decida sofrer um dano. O que importa? O que é gasolina, irmãos? O problema é que a gente calcula demais os sofrimentos. Nós não queremos sofrer. O irmão sofra, eu não posso sofrer. Suporte o sofrimento. Lucas, você está falando isso e eu não tenho carro e nem tenho dinheiro. Eu me encaixo no pessoal que precisa de ajuda. Queridos, por mais que seja difícil eu falar isso, suporta o sofrimento. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, nós avançamos para as que estão adiante de nós, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Tudo nessa vida passa. Continue percorrendo, continue correndo, não desista. Lucas, você não sabe o que é não ter um pai? Lucas, você sabe o que é ser criado pelos outros? Não ter carinho de pai, não ter carinho de mãe? Suporta o sofrimento, querido. O seu pai te vê e ele te ama. E eu quero finalizar com o último conselho que ele deu para Timóteo. Versículo 5. Ele fala a seguinte palavra: Timóteo, seja moderado, equilibrado, suporta os sofrimentos. E por último, faça a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Irmãos, essa palavra evangelista, no grego, o apóstolo Paulo quis dizer o seguinte contexto: Timóteo, seja evangelista, declare, mostre, pregue o evangelho, as boas novas. E ele fala, cumpre o teu ministério. Essa palavra ministério significa a mesma palavra de diácono. Olha que maluco, pastor. Cumpre o teu ministério. Seja evangelista pregando, mas seja um diácono servindo. Olha o que ele fala para Timóteo. Timóteo, cumpre o ministério. Seja um evangelista, pregue, mas na hora do serviço, seja um diácono. Sirva, preste assistência, ajude. O que prepara você e eu a vencermos
não é a nossa capacidade, mas o nosso compromisso. Talvez você não seja tão capacitado, mas você é compromissado, você vai vencer em nome de Jesus. Há compromisso dentro do seu coração, por Cristo, pela sua cruz, pelo Evangelho, pelas boas novas, você vai vencer em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé nessa noite. Cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra o seu ministério, porque Deus não nos chamou para julgar a dor, Deus nos chamou para ser ajudador. Deus não nos chamou para julgar a dor de ninguém, Deus nos chamou para ajudar a dor, ser ajudador. Nós não somos advogados, nós não somos juízes, nós somos testemunhas de Jesus. Você e eu fomos chamados para testificar aquele que nos salvou. Jovem, adolescente, ame Jesus. As pessoas dizem, faça sexo antes do casamento. Você diz, não. Enche a cara, vai beber aí, vai tocar o terror. Gasta teu dinheiro com mulher, gasta teu dinheiro com prostituição, gasta teu dinheiro, a vida é tua. Você fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu dinheiro não é mais meu, é de Jesus. O meu casamento não é meu, é de Jesus. A minha família não é minha, é de Jesus. Os meus filhos não são meus, são de Jesus. Cumpra o teu ministério, anuncie, sirva. Essas são as palavras de um homem que está prestes a morrer. Anuncie as boas novas e sirva. Saia daqui nessa noite com esse pensamento, querido. Você foi chamado para influenciar onde você está, através de luz e através de sal. Luz, testemunha. Sal, obras. Eu testemunho e eu trabalho. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos. Eu não sei como é que você veio para cá essa noite. Eu não sei qual a expectativa ou perspectiva que você veio para a igreja nessa noite. Mas eu sei que aquele que tem todo o controle do universo, aquele que uma folha não cai de uma árvore, a não ser pela vontade dele, te trouxe aqui nessa noite. Você abriu mão de outros convites, você abriu mão de estar em outros lugares, fazendo outras coisas, para estar aqui, para você ouvir a seguinte palavra: meu filho, cumpre o teu ministério. Anuncie, abrace a cruz, abrace o sacrifício da cruz.